Oi pessoal, antes do vídeo de hoje eu quero divulgar para vocês o livro do Daniel do canal Paralelo Metafórico. Esse livro é uma crônica completa sobre Jack o Estripador. O livro é fascinante e é resultado de 2 anos de pesquisa sobre esse famoso serial killer inglês. Vou deixar aqui na descrição o link para o e-book, que está inclusive na promoção lá na Amazon. Então, vale a pena conferir. No dia 24 de agosto de 2001, 6 empresários portugueses foram encontrados mortos e enterrados na cozinha de uma barraca localizada na Praia do Futuro, que fica em Fortaleza. No vídeo de hoje vamos falar sobre a chacina dos portugueses ou a chacina da Praia do Futuro. Eu sou a Camila e vocês são muito bem-vindos ao canal Noites Assustadoras. No dia 12 de agosto, os empresários Antônio Correia Rodrigues, Vitor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestano da Costa chegaram em um aeroporto de Fortaleza, mas eles não contrataram nenhum serviço de guia, pois Luiz Miguel Militão Guerreiro, guardem esse nome, ele que também era português e morava em Fortaleza já há um tempinho, ele vivia frequentemente ligando e chamando um dos integrantes do grupo a vir até o Brasil, porque era um amigo dele. O Militão, juntamente com um amigo brasileiro dele chamado Manuel Lourenço, convenceram o grupo a não fazer o serviço de guias. Então, os portugueses foram convidados ao Brasil pelo Militão e aparentemente o propósito dessa viagem era negócios, né? A família dos portugueses realmente disse que era uma viagem de lazer, mas que poderia surgir oportunidades de negócios. E também parece que a motivação dessa viagem era turismo sexual. Então, o Militão e o seu parceiro Manuel, eles convenceram um grupo a sair dali, a ir direto para praia, que era justamente a Praia do Futuro. Então, eles foram e nem chegaram a fazer check-in no hotel que eles haviam reservado com antecedência. Então, a partir desse momento, os 6 portugueses desapareceram completamente. Militão e o seu companheiro convenceram o grupo de ir até a praia, né? E eles foram para uma barraca na praia que havia sido alugada para Militão. E essa barraca ela ficava em frente ao Clube da Polícia Militar do Ceará. Olha só o deboche. E também existem matérias que dizem que esse lugar servia como ponto de encontros sexuais também. Então, esse roteiro é feito baseado de acordo com as matérias que saíram na época e matérias mais recentes, que também foram feitas de acordo com as confissões dos criminosos. E um detalhe importante que vocês precisam saber é o nome de cada um deles. Então, os cúmplices de Militão, um deles era um sócio e acho que cunhado do Militão, e os outros eram funcionários daquela barraca. Então, eles eram Raimundo Martins da Silva Filho, Manuel Lourenço Cavalcante, que era conhecido como Cláudio, Leonardo Souza dos Santos, que era conhecido como Tronco, e José Jurandir Pereira Ferreira. De acordo com a confissão de Leonardo Matos, que foi um dos criminosos, os portugueses chegaram até aquela barraca, eles conversaram, se divertiram e beberam bastante uísque. Então, teve um momento em que eles manifestaram um desejo de ir embora. Então, quando isso aconteceu, de acordo com a confissão de Leonardo e também dos outros, o Militão previamente tinha feito uma espécie de senha que ele diria quando deveria ter início o roubo aos portugueses. Então, o Militão teria dito é agora ou nunca, e esse foi o sinal para que o roubo tivesse início. Todo o assalto teria sido planejado previamente pelo Militão, com pelo menos um mês de antecedência. E o propósito inicial era tirar pelo menos 25 mil reais dos portugueses. Isso foi um detalhe dito pelo próprio Militão. Então, durante o assalto, todos eles foram amarrados um a um, e o Militão teria exigido que eles entregassem os cartões de crédito e entregassem as senhas. De acordo com matérias, o Militão teria saído do local da barraca e teria dado o sinal verde para que as execuções tivessem início. Depois, futuramente, o Militão fala que a ideia não era matar os 6 portugueses,
mas acabou que depois ele ficou com medo de ser reconhecido, e era óbvio que ele seria reconhecido porque ele era amigo de uma das pessoas. Mas, na minha sincera opinião, desde o início a ideia dele era executar todos eles, porque é óbvio que ele seria reconhecido. Então, em relação à execução, os pobres homens foram amarrados, eles foram espancados, pra mim eles foram torturados, porque agrediram eles com pedaços de madeira, com porretes. Foi uma coisa horrível. E um dos detalhes mais cruéis é que alguns deles ainda foram enterrados vivos. E a polícia chegou a essa conclusão porque alguns tinham areia em suas vias respiratórias e em seus pulmões. Em relação aos roubos, até o dia 24 de agosto, que foi o dia em que encontraram os corpos, a polícia conseguiu verificar que havia acontecido pelo menos R$53 mil em saques nas contas do grupo. E entre o dia 13 ao dia 16, teria sido contabilizado pelo menos 200 mil gastos nos cartões deles. E chegou um momento em que os cartões já estavam negativados, mas mesmo assim o militão continuou falsificando assinaturas e conseguiu continuar usando os cartões de crédito do grupo assassinado. Então, como que a polícia começou a investigar o caso? Assim, no dia 12 de agosto, quando o grupo chegou em Fortaleza, eles nem chegaram a avisar a família que eles chegaram bem ali. E isso é uma coisa que havia sido combinada previamente. Então, começou-se uma busca por informações. No dia 16 de agosto, o consulado português lá em Fortaleza, ele começou a pedir explicações em relação aos desaparecidos. Então, a partir daí, a polícia começou a investigar o desaparecimento dos 6 homens. Então, eles conseguiram até informações de testemunhas. Algumas disseram ter visto o Militão e o Manuel recebendo o grupo lá no aeroporto, e diversas lojas também reconheceram o Militão. Como eu falei, ele fez várias compras e cartões de crédito e nem disfarçou nem nada. No dia 23 de agosto, o Militão foi preso e no dia 24, como eu disse, os corpos foram encontrados. Mas eles conseguiram localizar os corpos graças à confissão de um dos seguranças que também participou do crime. Como eu falei, alguns eram funcionários da barraca, entre eles tinham seguranças. Então ele confessou e assim eles foram na busca dos 6 homens desaparecidos. Então, ao todo, foram 5 pessoas condenadas pelo crime. Em primeiro lugar, o mandante de tudo, que nós sabemos muito bem quem é, Luiz Miguel Militão. Ele foi sentenciado a 150 anos de reclusão. De acordo com o Ministério Público do Ceará, ele foi o arquiteto diabólico do plano. E realmente foi. Na cadeia já, o Militão diz ter se arrependido de tudo que ele cometeu. A advogada dele diz que ele é um preso exemplo. Ele fez faculdades lá dentro, ele gosta de estudar, se comporta muito bem. Mas, como vocês podem perceber em outros casos parecidos, sempre o cara que realmente era o mandante fala que não foi ele que mandou e a culpa não foi dele. Enfim, né? Como eu disse, ele é um preso exemplo, e lá dentro ele até escreveu um livro. O livro dele se chama Morrer na Praia do Futuro. Mas lá nesse livro ele conta a história da vida dele, ele faz uma biografia. Ele fala que ele sofreu muito durante a vida, que ele teve muitos problemas financeiros, que uma das razões para ele aceitar cometer o crime é porque ele estava perdido por problemas financeiros, então ele aceitou, sendo que a ideia de matar o grupo não veio dele. Então eu vou ler aqui para vocês um trechinho da obra dele. Esse livro foi lançado pela editora Guerra e Paz. O rosto deles era de pânico e senti que alguns desconfiavam do meu envolvimento no sequestro. Olhei para o Tavares e vi que ele estava de cabeça baixa com um ar de abatido e sentia-se traído por mim. Foi a última vez que vi aqueles 6 homens, compatriotas e pais de família. Quando a primeira vítima, Antônio Rodrigues, atendeu ao telefone, recebeu uma paulada, levaram o corpo e atiraram-no dentro do buraco na cozinha. Ronaldo foi buscar o segundo refém, Antônio Martins. O plano era o mesmo. Levaram o terceiro, Joaquim Pestano, e foi atirado no buraco com os outros. Eu achei completamente pesado ele falar isso de forma tão fria, como foi a reação dos homens lá, mas é isso, ele escreveu o livro e se diz completamente arrependido. Não tem como a gente saber realmente o que o cara pensa dentro dele, né? Enfim, agora em relação às penas dos outros. Como ficou meio que claro, o Militão foi o mandante, ele saiu
e deu sinal para que as execuções começassem. Então, os outros condenados eles foram os executores do crime. O Manuel Lourenço, que era o cunhado e sócio do Militão, ele pegou 120 anos de prisão. E em 26 de agosto de 2019, 18 anos depois do crime, o Manuel conseguiu ter direito ao regime semiaberto. E pôde realizar serviços em uma confeitaria e dormir em casa utilizando a tornozeleira eletrônica. Então, como eu disse, os outros 3 homens eram os funcionários da barraca. Raimundo Martins foi considerado o mais violento, que inclusive portava uma arma de fogo, foi sentenciado a 132 anos de prisão. Leonardo Souza dos Santos e Jurandir Pereira Ferreira, eles pegaram 120 anos de reclusão. Bom, pessoal, esse ano, esse caso macabro e horrível completa 20 anos, e na época as famílias ficaram completamente em choque e sem acreditar no que tinha acontecido, e indignadas, porque a própria família sabia que o Militão vivia convidando eles para virem até o Brasil, e tudo não passava de um plano terrível. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. É um caso bem pesado, mas eu acho importante ele não ser esquecido. E eu quero pedir para vocês que, se vocês não forem inscritos no canal, que vocês se inscrevam, que não esqueçam de deixar o seu like e de comentar alguma coisa, o que vocês acharam, a opinião de vocês, porque para mim é muito importante e ajuda muito o meu canal a crescer. E eu queria convidar vocês também a conhecer um segundo canal que eu tenho junto com o meu noivo, que é sobre curiosidades. O link vai estar aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.